7 horas 31 minutos, 7 horas 31 minutos, bom dia, eu sou Ricardo Boechat, esta é a Band News FM, cadê minha caneta? Nós vamos ficar juntos até as 9, qualquer coisa da matina, com as notícias nacionais, internacionais, o nosso time de colunistas, de comentaristas, todas as equipes da Band News FM espalhadas pelo Brasil, pelo mundo. Obrigado a você, meu amigo, minha amiga, que está nas praças que compõem a rede Band News FM de notícias. Vamos lá, Porto Alegre, bom dia, Curitiba, São Paulo, Rio de Janeiro, Belo Horizonte, bom dia Luiz Megali, bom dia toda a equipe do Café com Jornal, direto dos estúdios da TV Bandeirantes, bom dia também o Rafael Colombo, também no Band News TV, sintonize agora o Band News TV ou a TV Bandeirantes e você terá imagens ao vivo aqui dos estúdios da Band News FM, continuando o nosso roteiro pelo Brasil, depois do Rio de Janeiro, bom dia Vitória, bom dia Belo Horizonte, Salvador, Brasília, Fortaleza, João Pessoa, bom dia Manaus, nossa caçulinha, bom dia Tampa, Miami e Orlando, na Flórida, porque agora não dá para aliviar, tem que botar Miami e Tampa que a turma reclama, viva os brazucas. Obrigado também a você que está em outras praças, em outras regiões, em outros países. Deixa eu fazer aqui uma rápida referência, especialmente hoje à Praça de São Paulo, Salvador, Belo Horizonte, Brasília e Curitiba, também o Rio de Janeiro, sendo que Belo Horizonte esse programa começa amanhã, que é o movimento que a Band faz, a Band News FM, todos os anos, para apoiar a campanha nacional de doação de sangue. Nós estamos chegando aí no fim de ano, vem o verão, vem as férias, vem as viagens, vem Carnaval, Natal, fim de ano, essa coisa toda, e o estoque de sangue nos bancos de sangue de todo o país cai dramaticamente e a demanda por esse sangue aumenta, porque os acidentes aumentam nesse período. Então há um apelo sempre, todos os anos, muito enfático no sentido de que as pessoas se conscientizem da necessidade de doar sangue. E a Band News FM já começou pelo Rio de Janeiro há 8 anos, se engaja nessa campanha nacional e eu quero conclamar aqui os nossos ouvintes, tanto no Rio quanto em São Paulo, em Salvador, em Brasília, em Curitiba e em Belo Horizonte, a partir de amanhã, a procurarem no site da Band News FM de seu estado as informações sobre os postos em que a Band News montou estúdios, de onde está transmitindo parte de sua programação diária, exatamente para estimular, participar, engajar-se nesse esforço. No Rio de Janeiro, onde o evento, como eu disse, já tem 8 anos, foi montada uma estrutura gigante na Cinelândia, no coração do Rio de Janeiro, onde nós estamos fazendo este ano não só a coleta de sangue, mas também prestando em parceria com muitos institutos de saúde do setor público e também com o apoio de várias empresas do setor privado, vários serviços de saúde para que você possa fazer sua prevenção de próstata, no caso dos homens, claro, testes de HIV, teste de glicemia, teste rápido de hepatite, ultrassonometria óssea para detectar previamente a osteoporose, atendimento dermatológico, incluindo prevenção e diagnóstico de hanseníase, atendimento odontológico, atendimento com endocrinologistas aí para câncer de pele, com dermatologistas para câncer de pele também, com endocrinologistas também, glicemia, colesterol, pressão arterial e exame de próstata, isso mesmo. Isso além de palestras e tudo em tendas montadas na Cinelândia, funcionando das 7 da manhã às 5 da tarde. Então você que está nessas praças, nessas cidades, nessas capitais, dirija-se hoje aos endereços indicados nos sites da Band News FM em sua região, para que você possa dar esse gesto de amor ao próximo, esse gesto de solidariedade. Para vocês terem uma ideia, só ontem foram colhidas em todo o Brasil 920 bolsas de sangue suficientes para salvar até 3.680 vidas. Eu quero fazer um apelo especial a Salvador, porque Salvador teve uma coleta muito pequenininha e eu quero pedir aos soteropolitanos, esse povo maravilhoso, para não deixar de comparecer também. Obrigado aí pela colaboração de todos, parabéns aí a todos os envolvidos, tá certo? Minha gente, duas coisas que estão nos jornais de
de hoje se juntam, de certa maneira, para nos dar um panorama de um grande desafio que nós temos pela frente e já estamos enfrentando como país, né? Esse desafio ele está apoiado em dois pilares aí e resultam num mesmo problema, no meu entendimento. O primeiro pilar é o da organização política, né? Das organizações políticas, que eu prefiro chamar de quadrilhas partidárias, com exceções muito efêmeras, muito raras. As estruturas partidárias no Brasil existem para funcionar como quadrilhas, como grupos criminosos, ora almejando dinheiro público através de cotas a que partidos fazem jus pela legislação, ora para ganhar tempo de televisão para poder negociar esse tempo com outros partidos em troca de dinheiro, ora para poder fazer ações puras e simplesmente voltadas para dominar a máquina pública, para através disso controlar o movimento de dinheiro, as concorrências, os contratos e tudo mais, para enxertar nessa máquina pública seus apadrinhados, seus protegidos, para que eles atuem única e exclusivamente no binômio que domina historicamente a ação partidária no Brasil, que não é um binômio ideológico, não é um binômio programático, não é um binômio político, é um binômio patrimonialista, um binômio de grana, de poder. Eles só trabalham em função de acumular riqueza e de perpetuarem-se no poder. Então, um dos pilares do nosso grande problema está na realidade política brasileira, dominada por quadrilhas partidárias que moldaram a legislação política ao seu gosto, blindaram-na para que a renovação de quadros, de lideranças não ocorra, blindaram-na para que a intervenção do eleitor, do cidadão, fique circunscrita a um voto obrigatório que a cada 2 anos, em lugar de redefinir rumos, de apontar novos horizontes, apenas valida, né? Apenas chancela, né? Legitima a permanência desses mesmos grupos, dessas mesmas estruturas, dessa mesma legislação, né? As eleições no Brasil servem para não para fazer mudanças, porque o eleitor está limitado a um exercício bianual de chancelar pelo voto obrigatório apenas o que está aí. Você não tem interferência constante da sociedade no processo político. Você não tem... Vejam, tivemos agora um arremedo de reforma política. O Brasil precisa dramaticamente de uma reforma política. Vejam o que eles fizeram. O que eles fizeram com a tal reforma política que eles disseram que iam fazer? A sociedade não interfere nos processos eleitorais em decisões que possam de fato balizar as ações dos governantes, enquanto no mundo inteiro, nas mesmas urnas onde você deposita o voto para eleger o senador, o deputado, o vereador, o prefeito, o governador ou o que seja, você decide várias outras coisas na mesma cédula. Se você quer políticas de um tipo ou de outro, se você quer autorizar ou não determinadas coisas, se você quer liberar o porte de armas, se você quer proibir aborto, se você quer baixar a maioridade penal, se você quer permitir que o país embarque, por exemplo, em políticas de energia nuclear e tal. As sociedades interferem no processo de gestão de suas nações através do jogo político. Aqui não. Aqui o jogo político está limitado, circunscrito ao papel passivo de a cada 2 anos, por ser obrigatório, nós, como idiotas, comparecermos a urnas, votarmos em políticos que essas quadrilhas partidárias, pela estrutura que tem, pelo domínio que tem da cartolagem, são grupos de políticos que raramente nos permitem alguma renovação, nos permitem alguma alternativa e que mesmo depois de eleitos, ainda que com razoável mudança numérica nas casas legislativas a cada eleição, as estruturas estabelecem tal controle sobre a ação dos partidos e dos seus integrantes que o que a gente vê é isso aí, legislatura após legislatura. A legislatura atual que nós estamos vivendo no Congresso Nacional, que termina agora em 2018, é um escândalo atrás do outro, é uma afronta atrás da outra, e não dá nem para dizer
que ela destoa tanto assim de outras legislaturas que já tivemos. Então vejam que não é que a população vota pouco, não é que temos poucas eleições, não é que o brasileiro não quer um país melhor, não é que o brasileiro não cumpre o dever de votar. Eu sou contra o voto obrigatório, mas tudo bem, está lá colocado milhões de brasileiros. Não é que a sociedade deixe de atuar naquilo que lhe compete, não. É que uma vez cumprindo este seu papel, esta sociedade se vê entregue a quadrilhas políticas que dominam o campo da política apenas em função desse binômio da grana e da permanência no poder. A outra coluna que tem um problema grave é a coluna do domínio do aparato estatal, quer por estas quadrilhas partidárias que fazem deste aparato um território para seus negócios, para seus interesses, e pelas corporações funcionais, pelas lógicas que essas corporações funcionais, que o interesse corporativo dentro do Estado brasileiro estabeleceu. Então, nós temos 2 episódios esta semana que colocam esses assuntos em foco, mais uma vez, apontando aí para talvez mudanças que a gente precise de fato introduzir. O primeiro deles é esse escândalo que está acontecendo na Assembleia Legislativa do Rio de Janeiro, onde deputados notoriamente envolvidos com a máfia dos ônibus, com quadrilhas perigosas, quadrilhas bilionárias que estão atuando no campo da corrupção há décadas, foram expostos por investigações da Polícia Federal, do Ministério Público Federal, foram presos e os seus cúmplices dentro da Assembleia Legislativa, valendo-se de uma discussão legal, que o artigo 18, parágrafo 3,45, rebimboca não sei das quantas, botaram os vagabundos na rua 24 horas depois. Agora eles voltaram a ser presos por decisão do Tribunal Regional Federal do Rio de Janeiro, que não reconheceu na Assembleia Legislativa do Rio poder, autoridade de fazer a remissão, o cancelamento da prisão original. Mesmo assim, o assunto está em pauta a ser discutido ainda no Supremo Tribunal Federal, porque este mesmo Supremo Tribunal Federal, na decisão relativa a Aécio Neves, também teve uma atitude que favoreceu o jogo quadrilheiro dentro das casas legislativas, dando ao Senado Nacional a palavra final sobre o afastamento de um senador flagrado, envolvido no recebimento de malas de dinheiro vivo da JBS, numa coisa filmada, numa coisa flagrada, numa coisa escandalosa. E estão discutindo, eu entendo que se diga, olha, a Constituição no artigo 3,4 não sei o quê, não permite que a Justiça afaste um parlamentar ou prenda um parlamentar, exceto em flagrante. Eu pergunto, e aquilo é o quê? Então, esta decisão do Supremo relativa ao Aécio deu álibi agora para que assembleias legislativas como a do Rio de Janeiro, com presença de quadrilhas organizadas, como é o caso da Alerj, concedam permanente carta branca. Viram o carro em que chegou o Pisciani ontem na Assembleia Legislativa? Um Porsche Cayenne. Vai ver quanto custa um Porsche Cayenne. É um ilustre deputado estadual. Ah, mas eu ganho dinheiro com gado. Mentira, é lavagem de dinheiro. Então é o seguinte, primeira coisa que está em foco é essa queda de braço entre esta lógica que muitos querem cobrir com o manto da legalidade constitucional, esta lógica quadrilheira, esta lógica de quadrilhas. Ah, mas a Constituição diz que as quadrilhas podem ser quadrilhas. Peraí. Quer dizer que não tem nenhuma discussão que fuja dessas vírgulas? Por favor, os fatos não estão colocados diante de nós? Eles não produzem consequências? Esse é um ponto, essa queda de braço aí, que é uma queda de braço importante que o Brasil precisa acompanhar. A classe política não pode impor sua moral, sua lógica e sua ética à sociedade da forma como acha que pode e que tem feito com sucesso, como foi no caso do Aécio, valendo-se de uma discussão legalista que interessa muito aos advogados desses bandidos com mandato. O outro lado da questão
está num relatório do Banco Mundial ontem, mostrando que o setor público brasileiro tornou-se, já é há muito tempo, mas esse retrato que o Banco Mundial faz não pode ser atribuído a um grupo político interno que está interessado nessa ou naquela linha, está dizendo lá que o Estado brasileiro tornou-se um ambiente de grandes privilégios salariais, de grandes privilégios em aposentadorias, de tal forma que um servidor público no Brasil ganha 67% a mais, em média, do que um trabalhador na iniciativa privada com o mesmo tipo de competência profissional, o mesmo tipo de formação, o mesmo tipo de trabalho. Então a questão para mim, que é o segundo ponto, o primeiro é a gente quebrar a coluna cervical das quadrilhas políticas, mesmo que para isso tenha que se atropelar o que for necessário, mas é preciso derrubar essa cidadela, esse castelo de poder histórico que as quadrilhas políticas detêm no país e, por extensão, também quebrar a espinha dorsal da quantidade assombrosa de privilégios, de prerrogativas, de vantagens, de confortos que o Estado deu às suas corporações, àqueles que o integram. Ah, mas o professor ganha pouco. Sim, ele ganha pouco porque o magistrado, o procurador, o deputado, sei lá mais quem, estão ganhando fortunas. O defensor público, sei lá, tem categoria que está enchendo o rabo de dinheiro, tanto está que as remunerações são 67% acima. A previdência do setor público produz um buraco dezenas de vezes maior do que a previdência do setor privado, embora a quantidade de servidores públicos na previdência seja infinitamente menor. Essas distorções são óbvias, são de números, estão aí, não tem discussão, e precisam ser enfrentadas para também acabar com esse mito de que integrar o Estado brasileiro é cumprir uma tarefa histórica e heróica. Professor está ganhando uma miséria, policial está ganhando uma miséria, setor de saúde está ganhando uma miséria. Quem está atendendo a população na ponta do balcão e na emergência está arrebentado, vivendo miseravelmente, enquanto nababos se refastelam em milhões e milhões de reais, bilhões de reais, e em confortos e em vantagens e aposentadorias precoces e tudo mais. Essas corporações e esses privilégios também estão no segundo pilar. O primeiro é o domínio da política pelas quadrilhas e o segundo é o domínio do Estado brasileiro por esse tipo de lógica, esse tipo de privilégio, de confraria, que atende a um pedaço da população que está dentro do Estado vivendo, repito, com as exceções que eu citei aqui, vivendo nababescamente. E mais, eu não teria problema nenhum de lidar com um Estado que custasse o que o Estado brasileiro custa, se ele prestasse um serviço à altura do seu custo. Mas experimenta depender do Estado para qualquer coisa, em qualquer setor, e você vai ver o quanto você está pagando por algo que não está recebendo. Essas duas frentes aí, esses dois desafios me parecem ser os desafios centrais da sociedade brasileira, e vai rolar muita água debaixo dessa ponte até a gente chegar a algum lugar, minha gente. Vamos lá.